Eu sou Marina Cruz e eu vou trazer aí vídeos e ministrações que Deus me permitir me usar para trazer para vocês. Amém? A paz, queridos irmãos. Bom, esse é o começo e de alguma forma eu tenho que começar. Há alguns anos atrás, entre 2011 e 2012, uma jovem estava passando por um problema muito grande na vida dela. E ela decidiu que ia evangelizar. E não sabia nem como fazer isso, mas ela deu um jeito. Entrou lá na internet, começou a entrar em chats e falar de Jesus. E depois ela resolveu montar um blog esse que ela já não lembra mais qual que é, mas ela queria fazer a obra. E anos se passaram, essa jovem cresceu ainda mais, passou por muito tempo fora da igreja, em cima do muro em alguns momentos, mas sempre acreditou que Deus tinha algo a cumprir na sua vida. Bom, essa jovem sou eu, onde lá em 2011 estava passando por um momento muito difícil. E ali eu criei coragem de levar a palavra, mesmo sem saber como, mesmo sem ter muito conhecimento sobre a Bíblia e sobre como que era o universo cristão, mesmo fazendo parte, viu? E hoje eu cheguei do culto e muito reflexiva, porque no culto Deus falou para eu fazer, para eu levar a palavra. E eu me questionei, falei, Senhor, mas como que eu vou levar a palavra? E eu tô meio fanha, mas é assim, eu não preciso estar pronta para fazer. Deus é o Deus que capacita, é o Deus que restaura, é o Deus que planta a semente, que faz essa semente germinar, que faz essa semente crescer. Então, é dar o primeiro passo com fé e acreditar que Deus não nos deixa sozinhos. E nesse momento eu não estou sozinha. Eu sei que Deus está aqui me capacitando, me guiando para que eu fale o que precisa ser falado nesse vídeo. E eu me perguntei, falei, Senhor, como que eu vou fazer um vídeo? Eu não estou pronta. Senhor, eu não sei tanto da palavra assim. Mas aí ele me fez lembrar daquela menina que, mesmo sem saber muito da palavra, tinha ministrações essa que tocaram o coração de pessoas, que ajudou um jovem a sair da depressão, que transformou a sua vida. E falei, Deus, mas o que eu vou levar? Sobre o que eu vou falar? Ele falou, vai e faz. Quem vai te dar o direcionamento sou eu. Não adianta você querer falar o que vier na tua cabeça. E aqui eu tô, na frente dessa câmera, desse celular, falando sobre Deus. O Deus que é maravilhoso, que é incrível. E Deus, ele falou muito ao meu coração sobre quantas vezes ele ministrou, ele me deu pregações feitas. E por eu não me sentir pronta com o saber do homem, com o conhecimento humano, eu não vim na frente da câmera fazer o que era para ter sido feito. E quantas vezes nós deixamos de fazer algo para Deus, acreditando que nós não estamos prontos. Mas nós não estamos prontos mediante ao olhar humano, mediante ao olhar do homem, porque Deus, ele é fiel e ele nos capacita. Ele é o mesmo Deus que ensina o peixe
a nadar, que ensina o pássaro a voar. Mas, Marina, o peixe já nasce nadando, o pássaro nasce praticamente voando, sim, mas tudo é pela permissão de Deus e pela natureza que Deus determinou para cada ser. Então, eu não preciso estar pronta ao olhar humano, eu preciso estar pronta ao olhar de Deus. Quando Davi foi escolhido na frente de seus irmãos, ele foi o último a chegar. Os irmãos dele estavam todos lá, grandes, robustos, homens feitos, homens de guerra, que, mediante ao olhar humano, tinham tudo para ser ungidos a rei. Mas Deus falou para Samuel: ainda não é nenhum desses. E Samuel pergunta: ainda falta? Falta. Faltava Davi. Aquele homem que era segundo o coração de Deus, que Deus escolheu, que Deus preparou. Então, se você acha que você não está pronto, se você acha que você ainda não é capaz, muda esse pensamento e repreende. Repreende, porque muitas vezes é o inimigo te colocando seta para que você não faça a obra. É o inimigo colocando impedimento para que você não faça o que Deus tem para fazer na tua vida. Só que Deus, ele é tão bom e tão incrível que ele vai te avisar, ele vai falar com você. E se ainda assim você não der ouvidos, ele é Deus e ele levanta outro vaso. Ele levanta outras pessoas. Porque Deus, sem nós, continua sendo Deus, mas nós, sem Deus, nada somos. E para você entender que Deus é quem prepara, Deus é quem capacita, a palavra que eu tinha na minha mente não era sobre Davi, era sobre uma passagem totalmente diferente de Davi, mas Deus, ele me usou nesse momento para ministrar a mim também, para falar que não é como eu quero que seja, é como ele determina. E que eu, aqui nesse momento, eu estou sendo apenas uma ferramenta na mão dele. Assim como você também pode ser uma ferramenta na mão dele. E muitas vezes você está castrando o seu chamado, você está impedindo, está se impedindo de receber a bênção por achar que não está preparado. Enquanto vidas estão sendo usurpadas pelo inimigo, porque você não tem coragem, você não se sente pronto para levar a palavra de Deus. Mas, irmão, nesse dia, nessa noite, eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, para refletir, tira um tempo com Deus, faça uma oração diferente. Faça uma oração para que você venha ter intimidade com Deus, para que Deus tire toda a trava da sua boca, toda a trava do seu entendimento, toda a trava do seu chamado, porque quando nós nos colocamos à disposição do reino, Deus faz a obra. Quando nós nos dedicamos àquele que deu o seu único filho a nosso favor, ele move céus e terras para nos ajudar. Ele faz. E mesmo que a vontade dele seja diferente da nossa, pode ter certeza que tudo está dando certo. Aquilo que você acha que é errado para você é certo para Deus. E o que eu quero dizer com isso aqui? Às vezes você quer que uma porta se abre. Senhor, abre esta porta para mim. E Deus fala assim, não, eu não vou abrir porque essa porta não é bênção na tua vida. E você fica bravo com Deus. Mas o não de Deus também é plano certo para tua vida. Deixa de ser menino, deixa de ser menina, birrenta, querendo que Deus faça as coisas do seu jeito. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não volta atrás. Então, tenha postura de rei, tenha postura de rainha e se permita ser usado por Deus. Assim
como Deus foi com Davi, mediante aquele gigante, Deus, ele é na tua vida. Assim como Deus usou Davi, usou aquelas pedras para derrubar o inimigo, assim Deus vai fazer na tua vida. Mas você tem que se deixar ser usado. E mediante a população, ao reinado, a Saul, aos filisteus, Davi era só um menino. Mas perante Deus, Davi já era rei, Davi já tinha vitória, Davi ia fazer diferença naquele dia. Então você deve estar aí pensando que você é pequeno. Você deve estar pensando aí que você não é forte o suficiente. Mas para Deus, você tem tudo o que você precisa. E é Ele quem vai te capacitar. E é Ele quem vai te usar. E é Ele que vai transformar a vida das pessoas através da sua vida, da sua boca, da sua mão, da sua palavra. Então se deixe usar. Se permita ser usado por Deus e grandes coisas você vai ver acontecer na tua vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você tem em mente. Mas a única coisa que eu tenho plena certeza é que você não está sozinha nessa guerra e que Deus está aí com você. E que Jesus já está entrando com providência. Mesmo que a sua vontade não seja a mesma de Deus, a vontade de Deus vai prevalecer porque Ele te ama. Então, se permita ser usado, meu irmão. Se permita ser usado, minha irmã. Seja bênção nessa terra. Frutifique, plante, semeie. E Deus vai fazer a obra. Amém? Já deixa seu like aqui, já deixa sua curtida. Eu sou Marina Cruz e eu vou trazer aí vídeos e ministrações que Deus me permitir me usar para trazer para vocês. Amém? Tchau, tchau.